Aproveitar para abrir todas as nossas telas para começar o nosso debate, enquanto o doutor Éder não chega. Bom, doutora Nancy, mensagem do YouTube, dados muito impressionantes apresentados pela doutora Nancy sobre o risco da vacinação para as pessoas com condições crônicas não transmissíveis maiores de 50 anos. Sim, a gente precisa cuidar bastante. Só para dar aqui uma pergunta da Ivana. Grávidas devem usar vacinas contra o vírus sincicial, é isso? Eu gostaria de dizer para o Vitor, eu não sou doutora, eu tenho mestrado em educação física, mas eu não sou doutora, que ele me apresentou como doutora, eu sou da área de saúde também. Ainda não tenho do meu doutorado, tá bom? Bom, só para continuar aqui, quem que poderia responder para Ivana Martins? Posso responder, Patrícia, que eu citei o BSR? Então, a vacina que a gente tem hoje não é recomendada para gestante, a vacina BSR que tem hoje. Vai chegar, provavelmente, nos próximos meses, uma vacina voltada para gestante. E a ideia de vacinar gestante é proteger o bebê nos seus primeiros meses de vida, que são os meses de maior risco para a infecção grave do vírus sincicial respiratório. Perfeito. Pediram para colocar o site do Programa Municipal de Vacinação. A Mariana Araújo colocou aqui, prefeituras.p.gov. Por favor, Vitor, coloca no YouTube também para as pessoas poderem acompanhar. E eu aproveito para falar que nós temos o nosso link com o panfleto, isso, a cartilha da vacinação para profissionais de saúde, também que teve a colaboração da SBIM, com o doutor Renato Kifuri, tá bem completo, e para pessoas com condições crônicas, e ali fala sobre o CRI também. Bom, vamos fazer então a primeira rodada. Como podemos nos engajar para colaborar para aumentar a cobertura vacinal de influenza e vacinas disponíveis no que a gente acabou de falar, né, dos centros de referência de imunobiológicos especializados, para essas populações prioritárias, com destaque àquelas com mais de 60 anos ou com condições crônicas não transmissíveis? Como que a gente pode ampliar? Alessandro já falou que realmente normalmente a gente desloca a pessoa para o CRI, eles tem um número infinitamente menor do que as unidades básicas de saúde, então a gente vê essa importância de ter esse treinamento. Parabéns para o Conasens com essa iniciativa. Mas como que a gente pode engajar melhor para aumentar essa cobertura vacinal de influenza que está tão perene, né? Eu queria falar uma coisinha. É, por mais que o CRI seja um lugar onde a gente tenha o paciente de risco, né, uma população mais voltada são grupos especiais. A gente não pode esquecer que a vacinação contra a gripe, por exemplo, ela impacta todo mundo, todas as idades. Então, a gente tem que pensar, como o Renato apresentou, uma questão multifatorial. Existem vários motivos pelo qual a cobertura pode estar baixa. Então, dependendo do grupo, dependendo do lugar, dependendo do acesso, eu acho que isso tudo tem influência. Mas o que é mais importante, Patrícia, a meu ver, é educação. É falar e repetir, é que nem criança. Repetição é a mãe da educação. Porque se a pessoa acha que ela só deve se vacinar porque ela só está pensando assim, é uma doença, gripe, por exemplo, todo mundo já teve gripe.
Mas o governo gastaria tanto dinheiro com campanha contra a gripe se não tivesse benefícios reais para a população, reduzir hospitalização, reduzir morte, reduzir outras doenças como infarto, como derrames, né, os AVCs. O governo investiria em campanhas pesadas para outras coisas. O governo hoje investe muito em vacinação. Além da vacinação no mercado privado, o governo hoje tem hoje o PNI tem um calendário que é um dos melhores do mundo. E essa vacinação é gratuita. Então, a gente não deve pensar só no CRI, eu acho que tem que pensar como um todo. E, além disso, pensar no seguinte: quantas pessoas têm diabetes, por exemplo, e não sabem? Elas teriam direito a ir ao CRI para tomar lá, receber a sua vacina, dependendo do calendário. Muita gente nem sabe que tem diabetes. Então, assim, como é que a gente melhora? As pessoas têm que ter educação, né? Ter informação, se educar e se conhecer mais, né? Conhecer os seus riscos, sintomas. Será que eu tenho isso? Será que eu tenho diabetes? Será que eu não tenho? Então, eu acho que é mais embaixo, sabe? É educar, é dar acesso, mas também é importante abrir um espaço para que essas pessoas se conheçam melhor, parem para se enxergar, e fazer uma avaliação mais profunda, sabe? Para ver o que cabe a elas. Essa é a minha opinião, não sei o que os colegas pensam. Eu queria levantar a mão aí, pode ser, Patrícia? Eu falo Claro, muito, por favor. já conhece. Complementando aí o que a Sheila falou, né? O que acontece é que hoje mudou tudo, Sheila. Quando as pessoas veem o Ministério da Saúde fazendo, elas não confiam mais em ninguém. Não é no ministério, não é no governo tal ou no governo Y. Elas não confiam mais, elas não ouvem mais. Se a gente não mudar a nossa comunicação, a gente não vai ter êxito. Existem dois vieses psicológicos, né? Porque a gente, quando era criança, nós aqui um pouquinho mais velhos, mais jovem também, a gente recebeu desde a escola, desde o ambiente, a informação empática e não uma informação, a gripe mata. Não estou nem aí que a gripe mata. A gente recebeu um valor e a gente carrega esse viés. Eu gosto quando eu falo disso, eu pergunto assim: quem aqui desvira o chinelo com medo que a mãe morra? Aí, todo mundo. 100%. Não dúvida. Alessandra, você desvira? Ah, se a Alessandra desvira, gente, todo mundo vira. Então, assim, isso é um viés. A minha mãe já se foi e eu ainda desviro, não sei nem por quê, mas na dúvida eu continuo desvirando. E é óbvio que isso é um viés. É uma coisa que botaram lá, que foi colocada no nosso subconsciente que a gente segue. Então, a gente teve essa formação de valorização da vacinação. Isso se perdeu com o tempo. Se a gente olha aquele maravilhoso, como é que fala, gráfico da Antônia Teixeira, conhecida como Toinha, que ela bota, né? A gente subia, quando a gente estava ali doido para acabar com as mortes infantis, depois a gente acostumou, o viés se manteve, e hoje despenca desde 2015. Então, assim, tem aquelas pessoas que primeiro, percepção de risco. A minha não é igual à sua, não é concreta. Ela não é igual à nossa em termos de dados, maravilhosos dados que Nancy apresentou. Mas como é que eu tenho que apresentar esses dados da Nancy para a população? A gripe mata, nananã, a gripe, nanana. Não pode ser do jeito que a gente conversa entre nós. Não pode ser informativo. Ela tem que mostrar que eu me preocupo com a população. Qual é a percepção da população hoje, da nossa comunicação? É importante para o governo que eu tome a vacina da gripe. É importante para o governo que tenha cobertura de vacinação alta. É importante para o governo.
Então, assim, é realmente mudar. Por isso que eu falei, a gente tem que primeiro ser coerente, não dá para o manual, né, o guia, não me lembro mais como é que a gente chama, do Ministério sobre doenças crônicas e não falar em vacina, fazer um de HIV para adolescente e não fala de vacina. Né? Então, é isso. E realmente buscar uma comunicação que seja empática, que não mostre a preocupação minha com o mundo, ou, sei lá, eu. É preocupação com eles. Então, qual é o raciocínio do indivíduo hoje? E isso é literatura, tá? Eu não estou falando nada aqui que não esteja na literatura. Hoje, pensa assim, eu enxergo, eu me vejo nesse risco? Não. Para mim, não. Quando é que eu me vejo no risco? Quando eu tenho um surto. Aí falta vacina. Eu brinco dizendo que brasileiro gosta de falta de vacina que falta. Tem surto de gripe? Não tem vacina nem no privado, nem no público. Acaba. Tem surto de febre amarela? Acaba a vacina. E eles brigam que nem loucos. Quando a gente teve o surto de febre amarela, a gente dizia: não vamos vacinar os maiores de 60, porque pode ter um evento adverso que pode matar. Eu nunca tinha dito isso na televisão. E o que os idosos faziam, Sheilinha? Iam pedir para o médico ficava me ligando. Isabela, o que eu faço? Falei: você diz não, você vai dar né, uma recomendação que não é. Então, eu me vejo nesse risco. Sim, eu tomo a vacina mesmo sabendo dos eventos adversos. Eu não me vejo nesse risco, e a vacina pode ter um evento adverso, e toda vacina pode ter um evento adverso, principalmente agora, eu não me vejo nisso. Então, se a gente não tratar a comunicação do ponto de vista comportamental, com especialistas comportamentais e psicólogos, Sheila, só com surto. Não A fica. gente não pode querer um surto para aumentar a cobertura vacinal, pelo Não. amor de Deus. Então, vamos comunicar direito. Comunicar, Bora ver os guias da educar. Organização Mundial de Saúde, Sheila. Eu estou desde 2019 trabalhando É, nisso. E eu é, não posso contar aqui, mas está andando, está andando. A gente vai é, chegar lá, aqui no Brasil. educar com certeza, e o como é que talvez tem que ser trabalhado de outra forma, mas educar sempre, senão Não, educar sempre, mas desde a escola. Não é só lá na... Ah, e falta capacitação que é outra coisa, né? Aí o Alessandro fala melhor do que eu. Ninguém para na sala de vacinação. Já é um negócio difícil pra caramba. Todo mundo acha que é simples, que é um calendário, mas não é. E aí toda hora muda a pessoa que está ali, né? E aí como é que você capacita a cada X meses? Né, Alessandro? A Isabela tocou num ponto que é primordial. Nós passamos de 4, 5 vacinas para 20 e tantas, 21, né? Só nas crianças. Fora dos adultos. Hoje nós temos o quê? Quase 48 imunobiológicos. E você não preparou as pessoas para isso. Nós não nos preparamos. É aquela coisa que eu falo, a gente incorpora e não cuida de tudo. Não é só a questão financeira. Eu falo da questão financeira, se eu só tenho 3 minutos, eu tenho que falar do que eu acho mais importante para o município. Mas quando a gente incorpora, e não, né? Repetindo, não estou dizendo que é para não incorporar. Você tem que treinamento, você tem que um monte de coisa, você tem que dar segurança para o cara que está na sala de vacina. E não tem, as pessoas não têm essa segurança mais. Na Uma Covid, coisa. gente, a gente tinha várias marcas de vacina, ótimo, com várias temperaturas diferentes e com espaços diferentes de uma dose para outra. Entendeu? Então as pessoas hoje não estão seguras, não querem ficar mais na sala de vacina. E a gente trata isso como dogma. A gente trata isso como se a gente tivesse 4 vacinas até hoje no Brasil. Tem mais uma coisa, Alessandro. A gente insiste em fazer uma inclusão, né? Quer dizer, eu acho que no momento, vamos falar da dose única para HPV agora. A gente está discutindo isso há um tempão, ok? Enquanto não acabar a discussão, não tenho o que comunicar. Mas a partir do momento que a gente resolve isso
né? O PNI resolve isso, não dá para colocar no ar no dia seguinte. Não pode estar valendo no dia seguinte. Tem que ter um preparo. É muito difícil, não é uma crítica, eu participo e tenho orgulho de participar dessas discussões, mas a gente tem que aprender que a gente tem que fazer uma prévia, porque no dia seguinte o pessoal que está lá na ponta recebe, às vezes nem soube, e já recebe a população dizendo, não, mas agora é dose única. O cara diz, mãos ao alto, não sei. E aí ele vai se defender. Uhum. E dá para falar 50 horas sobre isso. Muito obrigada. A doutora Melissa gostaria de falar, a Sheila depois, né? Por favor. Eu achei relevante, a Sheila escreveu aqui, né, que era importante usar o sistema do cartão de vacinação no aplicativo do governo para colocar um alerta para as vacinas necessárias de acordo com a faixa etária, né? E tem uma questão relevante que a gente, é aquela coisa, frita o peixe e olha o gato, né? Então você tem que vacinar, você tem que depois fazer essa busca ativa em todas as oportunidades e também hoje nós estamos tudo digital, né? Então o município de São Paulo também tem desenvolvido e por questões de realmente querer ter os dados e com medo de eventualmente os dados desaparecerem em sistema, tudo nós temos um sistema próprio que é chamado de SIGA. E nesse sistema próprio, nós já colocamos os aprazamentos das doses. Então, todas as UBSs, na hora que a pessoa faz a vacina, não importa a faixa etária, a próxima dose vai estar aprazada, então a UBS sabe aquele que está faltoso, é mais um mecanismo. Para crianças, além disso, nós também instituímos a mãe receber esse SMS. Então, é uma questão também que eu acho relevante, e aí tem uma questão, né, da gente, como sociedade, e a gente entende que o Programa Nacional de Imunizações tem trabalhado fervorosamente com relação a essa questão, a questão de informação, de você efetivamente trabalhar com a informação correta. Hoje, se você pegar os dados que estão, aí eu vou falar de vacinas em geral, gripe não é só a questão da gripe. Olhar o município de São Paulo, parece que a nossa cobertura em algumas vacinas, que não é essa, está em torno de 50%, porque as doses não migram, o sistema não migra para o RNDS, que é um outro problema que temos, de informação da fotografia real do nosso país. E isso se traduz, óbvio, São Paulo não tem o problema de não ter computador, de não ter quem digita. Imagine cidades que tenha todas as outras dificuldades. Então, acho que isso é relevante e até para uma fotografia futura de quem são os nossos crônicos. Hoje nós temos ideia pelas campanhas, mas assim, nem isso nós temos os que estão inscritos em programas de diabetes no município e tudo, mas qual que é o número real disso? Né? Qual que é? Isso é relevante. Eu quis trazer essa outra questão que já os outros colegas colocaram, enfim, concordo, todos os problemas aí são vários e as soluções a gente tem que ir correndo atrás. Perfeito. Sheila, você quer acrescentar? Eu estava pensando, o adulto, desculpa, Sheila, o adulto não tem a carteirinha. Não tem, gente, a carteirinha de vacinação. A minha é de muito tempo. Como fazer com que essa carteirinha chegue? Eu uso, estou para ir na minha UBS aqui pertinho, já conversei, falei assim, vem aqui que a gente vai atualizar tudo, né? E fazer uma nova. Já vou lá. É isso que acontece. A pessoa, depois que amadurece e começa a trabalhar e tudo, essa questão de vacinação passou. Ela não sabe exatamente o que precisa mais, né? E as pessoas que cuidam, né, de idosos, elas também são essas pessoas que estão trabalhando, que estão ativas ainda. Não tem essa consciência. Que eu falei da carteira de vacinação, porque com a Covid, as pessoas, né, todas tinham lá o registro das doses, né, acompanhavam, baixaram o aplicativo. Então, é algo que ainda é novo, recente, que as pessoas
confiam, né? Porque a gente saiu, né, do número de mortes que tinha por causa da vacinação da Covid. E colocar a informação ali, entendeu? Eu não sei a capacidade de tráfego de dados, né, que o Ministério da Saúde tem, mas eu, por exemplo, eu tenho diabetes, eu pego insulina no estado. Eles têm lá, todas as vezes que eu fui lá para pegar insulina. Esses dados precisam ser cruzados. Quer dizer, saber que eu tenho diabetes, saber que eu preciso daquele calendário e transportar essa informação lá para essa carteira do governo. E aí sim, fazer alertas, porque isso é o que a gente tem hoje, a gente está com o celular o tempo todo na mão, né? Então, é uma forma da gente chegar nas pessoas, e nas pessoas que vão levar os idosos, que vão falar, epa, eu não dei, a geriatra da minha mãe receitou a vacina pneumocócica, que não dá no posto. Aí eu fui ver pelo custo, eu ainda não dei imediatamente, entendeu? Então, a minha barreira de acesso foi o valor, que ela indicou uma que não está ainda no SUS, mas a gente tem que fazer alguma coisa, né? Perfeito. O Marcelo Freitas está perguntando sobre as barreiras, e é isso que a gente está discutindo agora, né, dessa importância. Nós estamos com problemas de interoperabilidade e de acesso à informação com a carteirinha em mãos, a carteirinha de vacinação do adulto. Doutor Renato, qual que é a diferença entre as vacinas trivalente, quadrivalente, de alta dose para influenza? Seria melhor que as pessoas com condições crônicas e maiores de 60 anos tivessem a vacina quadrivalente, só para a gente poder situar as pessoas que estão nos assistindo sobre a importância da vacinação e a diferença, eficácia, por favor. Olha, Patrícia, eu acho que nós sempre nos calendários da SBIM, da Sociedade Brasileira de Imunizações, a gente, até pouco tempo atrás, dava preferência às vacinas quadrivalentes que acrescentavam uma cepa B a mais, né? Só para quem está nos acompanhando, não é tão familiarizado, a gente tem dois vírus influenza A que circulam muito, o H3N2 e o AH1N1, e tínhamos duas linhagens de B que circulavam, a Yamagata e a Vitória. Então, as vacinas que continham dois tipos do B protegiam cerca de 20% a 25% a mais, dependendo da temporada, a época que circulava mais B ou menos B, mais alinhado com a vacina ou menos pareado com a vacina. Então, mas na média dos últimos anos era essa a eficácia superior que essas vacinas quadrivalentes se traduziam em relação às trivalentes. Curiosamente, o que vem acontecendo nos últimos 3 anos é que, virtualmente, uma das linhagens de B desapareceu. A gente não tem mais registro de circulação dessa linhagem de B, a linhagem Yamagata, o que faz com que hoje, no cenário atual de hoje, as vacinas, em termos de espectro de proteção, uma vacina trivalente se compara exatamente a uma vacina quadrivalente. Não há vantagens neste ano, por exemplo, nem no ano passado, de ter uma vacina trivalente ou quadrivalente. As duas cumprem o mesmo papel, porque aquela B a mais não está circulando. Não quer dizer que nunca mais vai circular, mas no momento, há algum tempo que já não circula, a gente, na verdade, só acaba descobrindo no final da temporada se ele circulou ou não, quanto que ele circulou. Mas não há sinais, né? Não há vestígios dele por aí nos últimos anos. Em relação às vacinas de alta dose, essa sim tem quando a gente sabe que uma população de mais idade responde de maneira inferior, o nosso sistema imunológico envelhece, né, junto com todo o resto do organismo, o sistema imune não é diferente, ele responde pior às vacinas de uma maneira geral. Do mesmo jeito, o mesmo motivo que os torna mais vulneráveis a infecções, uma resposta imune pior aos agentes infecciosos, a resposta imune às vacinas também é prejudicada quando comparada a indivíduos adultos, jovens e saudáveis. A saída para conseguir vacinas com a melhor performance foi aumentar a quantidade de vacina, de antígeno, que a gente chama, né? A concentração dessas vacinas para estimular de forma mais robusta a nossa resposta imune. E as vacinas high dose, né, ou altas doses, né, tem 4 vezes mais a concentração desses vírus, aí, desses fragmentos de vírus
dentro da vacina, mostrou ser superior, né, nesses indivíduos de maior vulnerabilidade, com uma resposta mais adequada, pelo menos aí, dependendo do desfecho a ser considerado, 20% a 25% de uma eficácia comparativa superior. Então, é uma vacina que hoje a gente recomenda também como preferencial. Há uma discussão no Ministério da Saúde para a introdução dessas vacinas no Programa Nacional de Imunizações, talvez não a partir dos 60, mas dos 70 ou dos 80 anos, para que a gente possa oferecer uma proteção de melhor qualidade a uma população, sem dúvida, muito fragilizada e que tem um impacto da gripe aumentado, especialmente em relação à mortalidade, e que pior responde à vacina. Quem mais precisa da vacina é onde a gente tem o menor desempenho dela. Então, esses são os cenários das vacinas licenciadas hoje no país. A trivalente que tem na rede pública, a quadrivalente que tem na rede privada, que hoje não se traduz numa diferença significativa de proteção, e a alta dose, que essa sim a gente tem recomendado sempre o uso preferencial na população de idosos. Tá muda, Patrícia? Ui, desculpa. Perfeito. Só pegando um pouquinho o gancho para relembrar as pessoas que estão nos assistindo, qual que é a cobertura vacinal ideal para que as pessoas no entorno sejam protegidas? E a gente vê uma luz assim no fim do túnel, como que a gente vai alcançar essa cobertura vacinal? Patrícia, a meta de cobertura vacinal do Ministério é 90% para todos os grupos prioritários, né? Os idosos continuam sendo os grupos que a gente consegue a melhor adesão. Quanto às grávidas, as gestantes, as crianças estão lá beirando 50%, 60%, os idosos, em geral, chegam perto dos 80% de cobertura, mas ainda longe da meta. Mas não há uma expectativa muito importante de reduzir a carga da doença populacionalmente com vacina, diminuir transmissão. É claro que intradomiciliarmente, no seu ambiente, você não tendo gripe, você se prevenindo, é claro que você vai reduzir a chance daqueles que convivem com você se contaminarem. Então, isso é fundamental para você proteger. Aliás, recomenda-se a vacinação de influenza, inclusive para aqueles que convivem com pessoas com imunossupressão. Então, se eu tenho alguém na minha casa que é um prematuro, que tem um câncer, que é um transplantado, que tem um HIV, eu preciso vacinar o entorno desses pacientes, porque muitas vezes a fonte de contaminação desses indivíduos de maior risco mora dentro de casa, né? Está morando com essa pessoa. Então, esses conviventes e contactantes domiciliares desses indivíduos que têm fatores de risco precisam também ser vacinados. Então, é importante vacinar, sim, para reduzir transmissão dentro de casa, essas epidemias intradomiciliares de gripe. A gente está vendo isso toda hora. Essas semanas a gente não cansa de atender, né? Você deve estar passando por isso também, famílias inteiras com influenza, todo mundo se contaminando com influenza, é o pai, a mãe, é o filho. As epidemias familiares que a gente vê é inevitável, né? Porque um com influenza, numa época ainda que a vacina não foi disponibilizada para boa parte da população, se alastra com uma facilidade muito grande. Perfeito. Nancy, gostaria de complementar um pouquinho sobre a importância da vacinação em idosos? Eu acho a nossa população é uma população que está envelhecendo, né? A gente tem uma população que, graças à vacina e a todo o sistema do SUS, com todas as condições muito precárias que às vezes a gente tem, mas com certeza a gente consegue oferecer uma saúde para a população, que é muito diferente, né? No momento que o mundo está vivendo agora, né? Com dificuldades econômicas para distribuição de saúde em vários países, mesmo em países que não têm condições econômicas tão deficitárias como a nossa. Me preocupa muito também, eu queria trazer aqui agora, porque a tuberculose está crescendo muito no nosso país. E os pacientes com tuberculose, mesmo que eles não tenham nenhuma outra comorbidade, mesmo que não tenham mais de 60 anos, esses pacientes são de altíssimo risco para a influenza. Então, quis aproveitar aqui a minha fala para a gente recomendar que esses pacientes não deixem de se vacinar, porque existem estudos da África do Sul mostrando taxas elevadas de hospitalização em pacientes
jovens com tuberculose por influenza. E, claro, a gente tem uma população idosa que também, infelizmente, está adoecendo com tuberculose no nosso país, porque houve um descontrole da tuberculose e, às vezes, as pessoas nem sabem que estão com tuberculose, porque ficam tossindo por tempos prolongados e não procuram ou não conseguem, ou por várias questões, um diagnóstico, né? Então, queria lembrar isso. Também queria lembrar das gestantes, que não sei o alcance desse nosso fórum, mas a gente tem gestantes pelo país que aparecem para o parto e não aparecem para o pré-natal. E, embora a gente esteja falando de idoso, mas a gestante ela tem um risco muito grande de pneumonia, principalmente no terceiro trimestre, se ela não se vacinar para a gripe. Então, eu queria aproveitar para fazer essa complementação em relação a isso que a gente está discutindo da população idosa e de doente crônico. Perfeito. Doutora Nancy, surgiu uma pergunta, a pessoa não se identificou, mas pergunta sobre os centros de referência de imunobiológicos especiais, né? As vacinas para essas populações especiais. Há vacinas que deveriam ser levadas dos CRIs para as UBSs e outras que seriam bom ampliar a faixa etária? Eu acho que a pergunta é mais sobre quais as vacinas deveriam ser levadas para UBSs, porque mesmo pessoas, populações especiais, como está sendo feito pelo CONASENS, né, até o Alessandro pode falar melhor, desses imunobiológicos serem levados para chegarem à população especial nas UBSs e que precisa de um grande treinamento, né? E outras vacinas que precisariam ampliar a faixa etária, como o HPV ou mesmo a influenza, se nós aumentássemos a faixa etária para proteger melhor a população. Como foi colocado pelo Dr. Renato Kfouri, né? Se você convive com um idoso, não seria um ideal você ter essas pessoas que convivem serem vacinadas também com a influenza? Aí você estaria afunilando um pouquinho, né? A doutora Isabela poderia comentar também depois, a doutora Melissa, eu acho, Alessandra. eu vou responder dos cuidadores, mas eu acho que essa questão da distribuição de imunobiológico, eu acho que Alessandro, Melissa, que estão aí nessa área mais ligada ao serviço público e conhece a dinâmica de como isso pode ser feito, né? É muito difícil distribuir saúde pública, né? Então, tudo tem que precisar muito planejamento. E a fala do Alessandro é perfeita, porque eu vejo entre os meus colegas infectologistas que às vezes não sabem orientar vacina. Então, assim, imagina você colocar isso no local que tem a vacina, mas a pessoa não sabe orientar, não sabe os critérios. Então, acho que isso cabe a eles responder. Sem dúvida nenhuma, eu vou falar bem rapidinho, os cuidadores, é importante que eles se vacinem. Embora a vacina de influenza não seja uma vacina que ela seja como a vacina de sarampo, que é excelente para evitar a transmissão, ou outras vacinas, na verdade, existem estudos que mostram que você tem um certo impacto, a depender a cada ano da efetividade da vacina, em você não levar isso para os pacientes. Tanto é que instituições de longa permanência, de alto risco, é fundamental que todos os profissionais de saúde estejam vacinados, não só por eles, para não levar a doença para os pacientes. Então, existe sim um interesse, seria importante que cuidadores se vacinassem. Agora, isso vai depender da disponibilidade, né? Como eu disse, o país está envelhecendo, a gente vai ter cada vez mais gente aí precisando ajudar no cuidado dos idosos. A questão do CRI, né, ela é essencial, e eu gosto muito da fala do Alessandro, porque a vacina tem que ir para as pessoas, e não, principalmente são pessoas frágeis, né, com alguma condição crônica, com dificuldade de deslocamento. O telefone está aqui tocando na secretaria, deixa.
Vocês vão ficar escutando. E o que acontece? Nós temos, de alguma forma, até parceria com os CRIs, que são estaduais aqui do município, uma forma de você possibilitar fazer esse acesso melhor. Vou dar exemplos, por exemplo, criança prematura, que tem direito à vacina celular. Então, nós temos uma forma de levar até uma unidade básica de saúde. E eu acho que esses modelos, né, o CRI, ele tem a sua complexidade das vacinas, dos pacientes, de cada fotografia de cada cidade, e fica muito difícil a questão de você formatar um modelo único. Você tem que, sim, aumentar acesso. Ao mesmo tempo, a crítica é população saudável. Eu gosto muito da fala do professor José Castro, que fala assim: as campanhas ultimamente têm sido secretas, né? No sentido de tudo. Imagina o CRI é secreto. O CRI para maior ainda continua secreto. Então, nós temos que, sim, através desses eventos, divulgar, e por mais, às vezes, nós que trabalhamos na área de vacina, todo mundo aqui, nós falamos tanto, trabalhamos tanto, mas mesmo assim continua secreto. A gente sempre sente uma sensação de enxugar gelo, para a pessoa saber que ela tem esse direito. E fazer com que esse direito se torne em acesso e se torne em vacinação. Então, eu acho que... E outra coisa, as cidades, né, como grandes metrópoles, de fato, teria que ampliar aí esse acesso. É uma fotografia que a gente tem uma visibilidade muito clara de grandes cidades, eu falo metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, BH, enfim, outras, para você ampliar o acesso nesse sentido. Perfeito. Alessandro, quer, depois a doutora Isabela, complementar? Eu vou dizer que realmente acho o CRI, ele é Melissa já oculto. falou. Exatamente. Às vezes as pessoas da saúde não conhecem. Gente que trabalha na UBS não conhece. Agora, essa coisa é uma coisa que tem que ser com muita tranquilidade, né? O que a gente tem feito no país é exatamente levar essa discussão. Olha, nós estamos transportando as pessoas, isso não é muito legal. Nós temos espaço para treinar as UBS, e você não precisa treinar todas as UBS do município. Você pode treinar os municípios polo, que tem equipe mais robusta, mas nós temos que arrumar um jeito de transportar menos pessoas e mais imunológico. Isso a gente tem feito, tem discutido. Como eu falei, nós já fomos em 13 estados. É um projeto pequeno, mas a gente vai no estado, faz uma discussão, amplia a discussão e faz um processo de treinamento para aqueles que têm interesse, né, da gente fazer isso. Então, acho que é uma coisa, inclusive, de humanitária, né, gente? Humanitária. Agora, o CRI realmente é essa coisa, cara. É um trabalho tão imprescindível, tão bacana. São 54 que tem no país, né? E realmente é pouco acesso. Quando a gente faz o trabalho, em alguns lugares que nós já fizemos, às vezes tem um aumento de demanda significativo. Eu acho que é isso mesmo, né, cara? É um direito e a gente tem que exercer esse direito com esses dois fatores primordiais. Primeiro, é tirar ele da clandestinidade, ele deixar de ser secreto. E o segundo é a gente tentar envolver as equipes para que a gente possa descentralizar, pelo menos para municípios polo, e a gente parar de transportar as pessoas, né? Porque transportar as pessoas é inerente, gente, dos municípios, né? Porque você transporta todo dia. Então, você faz aquilo meio automático. Mas para esse tipo de coisa, a gente não precisa transportar. É mais fácil. A gente tem outras ações mais humanitárias que é possível fazer. E é isso que a gente está querendo desencadear. Não é fácil, né? As equipes são pequenas. Eu volto a insistir essa questão da gente insistir em fazer saúde pública com os mesmos recursos que a gente tem há 10, 15 anos, e a gente amplia, incorpora, faz discurso bonito, e eu acho que a gente tinha que tratar isso com um pouco mais de responsabilidade. Perfeito, Alessandro. Eu gostaria de dizer que o Vitor colocou aqui o link para acessar o Vacina Importa, que tem o endereço de todos os CRIs lá, tem um QR Code, e foi um trabalho muito persistente. É de 2022 esse trabalho, a gente está tentando espalhar, né, para toda a nossa rede, para que tenha um maior acesso, para que o CRI saia
da clandestinidade, né? A Doutora Alessandra. A gente fez uma campanha na SBIM para paciente especial, sobre o CRI, enfim. E uma das dificuldades que a gente teve foi colocar no site, né, um link para o cara achar o seu CRI. A gente sabe que tem lá no site do Ministério da Saúde, mas nem sempre está certo. E a gente, às vezes, tem CRI que não está ali, tem CRI que já fechou e que está. Enfim, essas dificuldades, né? E complementando o que foi falado aqui, tanto pela Alessandra quanto pela Melissa, a gente precisa ter a saúde da família cada vez mais envolvida, né? Porque eles estão muito à frente dessa, né, da vacinação. E até pouco tempo eles ficavam de fora, digamos assim, dentro, mas fora. Então, esse engajamento entre o Programa Nacional de Imunizações e o Programa Nacional de Imunizações, inclusive, chegou aí. O Programa Nacional de Imunizações e a saúde da família, a gente começa a ver, né, Éder? E isso é fundamental, porque sem a saúde da família, que é quem fala com o povo todo, vai ficar bem difícil de levar essa informação. Muito obrigada, Isabela. Nós estávamos discutindo bem, doutora Isabela, sobre a comunicação, não é mesmo? Porque está tudo muito bonito assim no papel. Como que a gente vai chegar nessas pessoas? E depois eu gostaria também que o doutor Éder falasse um pouquinho da carteirinha do adulto, que nós participamos de campanhas de vacinação e a gente recebe um papelzinho e a gente fica com um bolo de papel. E como que juntar tudo isso, como que esses dados, né, pensando em interoperabilidade dos dados mesmo, é um desafio muito grande, e a informação, a comunicação com essas pessoas. Eu gostaria que... Isso, Isabela, por favor. E depois o doutor Éder... Eu sempre gosto que o Éder fala, mas assim, eu gostei desse exemplo que usou, que foi o exemplo que eu usei lá no começo também, que é a dupla. Né? A gente está falando de influenza e tal, que depende da sazonalidade, se morreu muito, não morreu muito, etc., tem que melhorar. E é isso, eles não sabem da dupla, né? Por incrível que pareça, falei de dupla, lembrei de raiva. O profissional de saúde não sabe o que fazer diante de um acidente de raiva. Então, o Éder não quer mais me ouvir falar em comunicação. Ele está com isso na cabeça dele, não aguenta mais me ouvir falar. Mas é isso, é buscar, ouvir, entender. Nossa, idoso está morrendo de tétano no Brasil? Como assim? Tem alguma coisa muito errada. E é por aí. Perfeito. Pensar na carteira digital, um certificado não só para o Covid ou influenza, mas para todas as doenças imunopreveníveis, que a gente tomou as vacinas lá na infância e hoje se perdeu com o tempo, né? Então, como a gente pode trabalhar isso? Doutor Renato, Patrícia, poderia... E você depois pode, o doutor... posso... Sim, por favor. Não, assim, só para deixar claro que a caderneta digital, você cobrou da questão da caderneta do adulto e tal, a caderneta digital, ela já é uma realidade no país, tá? Isso é bom deixar claro, porque do ano passado para cá, um dos grandes desafios para recuperar a cobertura vacinal no nosso país é organizar os sistemas de informação. E a gente fez um esforço grande, e é um esforço contínuo, porque nós não solucionamos todos os problemas. A gente trabalha numa lógica de solução permanente, busca de solução permanente, de colocar todos os dados na Rede Nacional de Dados em Saúde. Então, no ano passado, todas as 106 milhões de doses que foram feitas na rotina foram colocadas na Rede Nacional de Dados em Saúde. A gente está fazendo pequenos ajustes agora para garantir que todas as doses registradas na atenção primária estejam lá. A gente está trabalhando em resíduo apenas, municípios com sistemas próprios, são trabalhos muito pontuais. Então, assim, hoje, o cidadão que recebe uma vacina no SUS, ele tem o registro da sua dose
e a sua dose vai para a Rede Nacional de Dados em Saúde, ela aparece no meu SUS digital, que é um aplicativo, o antigo Conect SUS, que é o mesmo da Covid. Eu vou te dar um exemplo. Antes de ontem, eu tomei a minha dose de influenza. A influenza, ela já é feito o registro nominal. Em menos de 2 horas, eu tomei aqui no PO, foi uma vacinação extramuro. Em menos de 2 horas, aqui no PO é o prédio da SVSA. Em menos de 2 horas, a dose estava disponível no meu SUS digital. Então, as pessoas vacinadas em 2023 e 2024, quase assim, as doses estão indo para lá. Inclusive, isso é algo que a gente está discutindo agora, assim, como fazer as clínicas privadas mandarem doses para a Rede Nacional de Dados em Saúde, porque existem mecanismos para isso. Ou a clínica privada usa o CIPNI do Programa Nacional de Imunização, ou ela integra o seu sistema próprio na RNDS. Os serviços estão sendo colocados no meu SUS digital. Por exemplo, certificação de internacional de vacinação contra a febre amarela é pelo meu SUS digital. Cada vez mais vai passar para cá. Até a gente não vai nem precisar trabalhar tanto uma regulação sanitária, que a gente está trabalhando já com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Mas, por uma questão até de mercado, a emissão de certificação para qualquer vacina vai ser pelo meu SUS digital. Então, todo mundo vai ter que mandar dado para a Rede Nacional de Dados em Saúde, e isso já é uma realidade no nosso país. Isso é uma coisa que o paciente fica muito contente. Quando ele vê que ele tomou uma vacina, e aí ele olha só, nossa, agora não é só a Covid. Isso aí foi uma boa mudança. Agora é fazer todo mundo fazer, né? Sim, a comunicação. Comunicação, mas eu não vou falar essa palavra porque eu não posso Tá mais falar bom. essa palavra. Nós estamos um pouquinho adiantado da hora, eu vou extrapolar um pouquinho o tempo, porque a conversa está tão rica, vocês trouxeram tantas informações, e esse webinar vai ficar gravado para que todas as pessoas que não puderam assistir agora possam assistir posteriormente. Então, eu gostaria de ter um apanhado geral da importância da cobertura vacinal, como ampliar essa cobertura, e algo que vocês, assim, acharam que nós não conversamos, mas que deveríamos conversar. Então, fazer um apanhadinho geral de toda essa nossa conversa. Vou começar, Patrícia. Pode Eu fui a começar. primeira a falar, né? Então, eu vou começar. Eu acho que o que fica aqui, né? Eu acho que todos aqui de acordo. A gente precisa começar, nós, e o Programa Nacional de Imunizações, o Ministério da Saúde, valorizando. O primeiro que tem que valorizar a imunização do idoso e com ou sem comorbidade, ou pessoas jovens com comorbidade, é a gente abraçar essa causa, é a gente realmente passar essa mensagem para a população, como eu falei, mostrando que a gente está preocupado com essa população e não com as coberturas vacinais. Esse é um problema nosso, técnico, né? E não da população. Acesso, comunicação, ouvir, a gente precisa ouvir, né? Escuta social, a gente precisa entender o que as pessoas estão pensando para poder comunicar adequadamente e, claro, divulgar aí tudo que o programa faz e que muita gente não sabe. E evitar situações. A gente hoje tem um monte de dose de pneumo 13 que vale ouro, né? Lá, esperando as pessoas chegarem com risco de vencer. E isso desestimula e pode atrapalhar, inclusive, pois o Éder disse se eu estou falando besteira ou não, a próxima compra, né? Porque a gente não pode ficar desperdiçando vacina. Então, o que a gente faz? A gente compra menos ou a gente comunica mais? Perfeito, doutora Posso, Isabela. Patrícia? Pode. Depois a Sheila, Eu tenho por favor. A eu tenho uma Sheila reuniãozinha. Vasconcelos. Uma reuniãozinha agora, eu tenho 4 minutos. Eu só queria dizer o seguinte, eu acho que
Até hoje nós extrapolamos o tempo e extrapolamos os tempos nossos também, né? Mas o tema foi bacana, eu estou até elogiando, já dei parabéns para a Marc, novamente agradeço o convite. Mas tem uma coisa que tem que ficar registrada, que eu sofri muito na época do enfrentamento da pandemia, eu fiquei pelo Conavente como responsável e foi muito triste, eu acho que o Brasil não merecia aquilo e a gente tem que aprender com aquilo. Até a minha dissertação de mestrado custou a sair, porque eu custei a conseguir escrever o que eu tinha que escrever, porque uma parte dela passa por aquele momento. Eu queria dizer que, nesse momento, a gestão tripartite soma força, entendeu? Está junto o PNI, o Éder, a gente tem um monte de divergência, ele até brincou aí, que concorda comigo, mas as divergências que nós temos são construtivas, entendeu? E a gente está tentando ampliar, melhorar. Então, eu acho que isso tem que ficar registrado. O país voltou a ter os 3 entes valorizando saúde pública, que a gente tinha um ente maior naquele momento, que não gostava de nada de Estado, aqui não tem nada ideológico. O governo anterior não gosta de política de Estado. É simples assim. Para mim, é um antigoverno. Não é um desgoverno. Ele é anti as estruturas todas de governo que nós já fizemos, de esquerda e direita no mundo inteiro, né? Eles não gostam de política pública. E aquilo foi muito penoso, porque a gente enfrentou a pior pandemia do século. E a gente não merecia ter perdido 700 mil pessoas. A gente não precisava passar por isso, mas passamos. Então, precisamos aprender por isso. Então, registrar isso é importante. Que a gente, além de estar somando força com os 3 entes, nós estamos de novo com a academia, com o controle social e com os pesquisadores, tudo junto novamente. Retomamos o CETAI, essa semana retomamos a CNAIDS. Então, eu acho que este movimento o país está fazendo, que é um movimento de reparação e de voltar à questão da importância das políticas públicas funcionarem para a gente virar um país melhor. Eu queria agradecer e dizer que eu tenho que sair, gente. Eu sei que é meio deselegante, mas eu tenho 1 minuto só para entrar na próxima. Muito obrigado, de coração. Um grande abraço a todos. Obrigada, Alessandro. Sheila, por favor. Olá, só para destacar que eu gostei muito da fala do Éder, né, sobre colocar a vacinação, o CRI, dentro dos hospitais de referência, dos centros de referência, que é onde que a pessoa com diabetes, que é o meu caso, né, vai para consulta regularmente, são esses centros de referência, e lá congrega um grande número de pessoas que é prioritária para essa vacinação. Então, colocar esse... E é conhecido, né? Quer dizer, a população em geral que tem diabetes conhece esse centro, mesmo que não seja paciente, de colocar o CRI junto, né? Aqui no Rio, a gente tem o IED. Então, e o IED é do Estado. E a gente tem a Rio Farms, que também é a farmácia que entrega a medicação, uma estrutura grandiosa. Se a gente conseguisse colocar em algum desses 2 lugares, no Rio, eu estou dando um exemplo, seria sensacional, porque os pacientes vão com frequência para cuidar da sua saúde. E isso é mais importante ainda do que o efeito direto da vacina de proteção à saúde, como da alteração e do prejuízo da comorbidade que a pessoa tenha. Porque no caso do diabetes, a gente pega uma gripe que vira pneumonia, uma doença que se agrava, a gente tem o nosso controle glicêmico todo alterado. E aí isso vai dar mais custo para o Estado, né? Eu vou ter que me hospitalizar para poder retomar a saúde. Então, eu adorei essa ideia. E dizer isso, que eu perdi meu pai e não perdi minha mãe, e a gente precisa, esse é meu papel como cidadã, de estar aqui colaborando para que a gente possa melhorar a cobertura vacinal da população brasileira. Obrigada pelo convite. Obrigada, Sheila, por sua participação, sempre muito gratificante ter a sua presença aqui, porque a gente realmente precisa colocar todos à mesa, e você como representante da sociedade, eu agradeço demais toda a sua fala, toda a sua história de vida contada aqui para nós. Bom, um abração para você.
Somos amigas de longa data. Você me deixa Com emocionada, não certeza, pode? com certeza. Obrigada. Obrigada a você, Sheila. Por favor, doutora Melissa, palavra final. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu acho essencial essas discussões para que haja o progresso. Eu falo assim, foram colocados inúmeros obstáculos, porque a imunização tem, se fosse fácil, não estaríamos aqui, né? Estaríamos sem essa discussão. Então, mas eu quero sair com um otimismo, porque ele é essencial para as conquistas e também a base da coragem e do verdadeiro progresso. Então, nesse sentido, eu quero agradecer. Eu entendo que, através de todas as complexidades que existem, desde nível federal, estadual, municipal, principalmente eu aqui representando o município, nós temos a missão aqui de destravar vários deles e fazemos parte dessa conexão, desde de tanto os atores que a gente fala, os governamentais, as sociedades científicas, a sociedade civil, e nós estamos aqui unidos nessa questão de aumentar as coberturas vacinais. Obrigada. E também daqui a pouco eu vou esperar o pessoal se despedir para eu poder, porque eu tenho que entrar numa outra reunião, apesar de ser sexta-feira. Muito obrigada, doutora Melissa. Por favor, doutora Nancy, sua palavra final. Também, como os colegas, agradecer a participação e acho que a mensagem importante é a gente capilarizar a informação do doente crônico que hoje ainda não é idoso, ele só vai viver mais, virar um idoso que vive mais, se ele tiver prevenção com as vacinas disponíveis, distribuídas ou não pelo Ministério da Saúde, e claro que o idoso que sempre foi o nosso orgulho, né? Todo evento internacional que eu ia de influenza, todo mundo falava, no Brasil a vacinação de idoso tem altos níveis. Eu acho que é uma coisa que a gente vai conseguir recuperar, eu tenho otimismo em relação a isso. Obrigada, estou sempre à disposição. Muito obrigada, doutora Nancy. Por favor, doutora Sheila. Eu também quero agradecer, foi um prazer estar aqui, discutir esse ponto que é muito relevante. Eu acho que agora é um esforço de todos, e o que eu falei antes, né? A repetição é realmente a mãe da educação, educar as pessoas, mostrar o que é importante, que vacina não é só uma coisa de crianças, é uma coisa que muda vidas, muda a história, e cabe a gente continuar insistindo, falando, lembrando a todos que o paciente crônico é um paciente de maior risco e existe um calendário específico para ele, ele vai se beneficiar e a gente reduz a hospitalização. Isso é importante para todos. Então, não só como pessoa física, mas também a nível governamental, é muito importante a gente ter os hospitais sem esse crescente aumento, porque o número de casos aumenta, porque as pessoas não se vacinam e as coisas complicam, isso é desnecessário, né? Existe uma ferramenta para isso. E gratuita, e gratuita. Então, assim, a gente precisa realmente continuar trabalhando e educando as pessoas e trazendo as coisas boas da vacinação, não deixando que notícias que não são verdadeiras impactem essa cobertura. Muito obrigada pelo convite, viu? Muito obrigada, doutora Sheila. Por favor, o doutor Éder, suas palavras finais, um apanhado geral, Não, eu vou fazer algo que não foi dito, que eu gostaria vou de fazer um breve dizer. agradecimento, Patrícia. Infelizmente, eu não consegui participar da discussão toda, peço desculpa, mas o que eu gostaria aqui é de reafirmar alguns compromissos que o PNI tem. A gente tem um compromisso de recuperar as coberturas vacinais e garantir acesso da população às vacinas. Eu queria dizer que nós sempre manteremos um diálogo aberto com os nossos laboratórios produtores, sejam eles públicos ou privados, para que a gente possa discutir evidências, possa discutir novas incorporações, e a melhoria do programa. Reafirmar o compromisso com as sociedades científicas, com as sociedades médicas, de que a gente tem um diálogo muito construtivo e a gente vai continuar tendo
e a gente conta com essas entidades, como, por exemplo, a SBIM, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a SBAI, enfim, a gente mantém o diálogo e a discussão em nível de câmara técnica, enfim, em nível científico, de congresso, debate. Para a sociedade civil organizada, eu acho que é muito importante também a gente ter um canal de diálogo com a sociedade civil organizada, com as associações de patologias, de pacientes, enfim, a gente está à disposição também para poder dialogar e entender as demandas. E, obviamente, com os nossos parceiros tripartite, com os estados, municípios, CONAS, CONASEMES, COSEMES. Então, assim, é dessa forma que a gente constrói. A gente trabalha numa determinada conjuntura que é colocada, então a gente tem ali condições que são impostas, a gente sempre procura fazer o nosso melhor, da forma mais transparente possível e contando com o apoio de todos. Então, acho que é isso e mais uma vez, desculpa por não conseguir participar de todo o debate, mas eu me coloco, a PNI está sempre à disposição para eventos como esse. Obrigado. Perfeito. Ouvimos a palavra intersetorialidade, que é algo que a gente preza muito aqui no fórum. Então, muito obrigada. A gente precisa trabalhar muito, porque é um desafio muito grande, muito complexo, e a gente precisa de todos os setores trabalhando de forma unida para atingir o nosso grande objetivo. Muito obrigada, doutor Éder. Está desculpado, não se preocupe, deu tudo certo. Que bom que pôde comparecer aqui e conversar conosco. Agora eu peço a palavra final do doutor Renato Kfouri, por favor, da SBIM. Eu tenho a agradecer, Patrícia, estar com vocês já há tantos anos aqui no fórum e com essa parceria de uma entidade tão séria que procura talvez o grande segredo de nós modificarmos essa situação é esse grande pacto, né? Um grande pacto entre todos, né? Você consegue reunir numa mesa como essa a indústria farmacêutica, o Programa Nacional de Imunizações, a academia, as sociedades científicas, a instituição de organização de pacientes, o CONAS, CONASENS, o tripartite, tudo que a gente precisa trabalhar juntos, todos têm o mesmo olhar, todos têm o mesmo objetivo e todos, cada um com a sua expertise na sua área de atuação, pode, somando forças, transformar essa realidade nossa, que vai desde da produção até a comunicação, até o acesso, o registro. A gente vem, felizmente, o Alessandro foi muito feliz quando colocou que o cenário mudou muito, né, nesses tempos, e a fala do Éder agora vem bem de encontro a isso, que o programa tem sido um parceiro, ou nós conseguimos ser um parceiro do programa nesse tempo todo que a gente vem experimentando essa sua nova gestão, Éder. Então, parabenizar o Programa Nacional de Imunizações, parabenizar todos aqui que trabalham na sua área de atuação, com as suas vocações, de agregar e de construir junto e ter o Fórum de Condições Crônicas Não Transmissíveis aí como um pilar também de comunicação e vacinação, de educação continuada. É um prazer, eu acho que parabenizar vocês não só pelo evento, mas por toda a atuação que vocês têm aí ao longo desses anos. Vou deixar um abraço para você, para o Mark e para todos aí do Fórum. Um grande abraço e obrigado a todos. Muito obrigada a todos. Foi um excelente evento. Eu faço aqui, o Mark mandou uma mensagem muito carinhosa a todos, que foi um excelente evento. Muito obrigado pela participação e excelentes contribuições de todos e todas. Aprendemos muito e certamente continuaremos avançando. Então é isso, vamos continuar avançando. É uma honra tê-los aqui e vamos trabalhar juntos de forma intersetorial para poder alcançar a saúde da saúde pública da população brasileira. Muito obrigada. Uma boa noite a todos.